Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Ronaldo. E hoje nós vamos estar falando por mais um tema, trazendo mais um tema para vocês aqui, que é sobre profetas. Será que existem profetas no Novo Testamento? É uma pergunta que eu quero deixar. E de agora por diante nós vamos estar abordando aí um pouquinho sobre profetas, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E será que tem realmente profetas no Novo Testamento? Nós vamos ver isso aí no decorrer desse estudo. E vamos também deixar uma pergunta aqui. Já que vamos estar falando sobre profetas, vamos estar falando também sobre Gamaliel, porque ele entra no meio, tá, dos profetas aqui, tá bom? E já que vamos estar falando sobre Gamaliel, quem seria aqui o pai de Gamaliel? Será que tem histórico de familiares ou do pai de Gamaliel na Bíblia Sagrada, Novo Testamento ou Antigo, ou não tem? Somente seria na história, do estudo da teologia. Então nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre a questão profética, o ministério profético, tá? Que é muito importante, tá bom? Então, desde já, eu quero agradecer a todos vocês aí que têm nos ajudado aí nos nossos estudos, dando o seu like. Deixe bastante like, vou trazer coisa nova para vocês aqui, tá bom? Assim como eu tenho prometido sempre, vou estar trazendo coisas novas. E hoje, sobre a questão profética, o ministério profético, nós vamos estar falando aqui, tá bom? E hoje eu vou estar começando a falar do profeta Isaías, claro que eu vou iniciar, mas eu não vou dar continuidade, porque é muita coisa boa, graças a Deus, que eu estou falando, tá bom? E eu peço que você divulgue nas redes sociais, se inscreva no canal, mande para o WhatsApp, Facebook, Instagram, ajude-nos a divulgar essa verdade, tá bom? A palavra de Deus, tá? Para que muitas pessoas não fiquem sendo enganadas e assim possam estar tendo acesso a grandes informações aí, tá bom? Então bora lá para o nosso estudo, tá? Sem demoras. Como dito, hoje vou estar falando sobre o profeta Isaías, tá? Quem que era Isaías, Isaías, ele era, segundo diz a história, tá? Ele era um homem casado, tá? E tinha então sua esposa, tá? A sua esposa ela era uma mulher estéril, tá? Que não podia ter filhos, mas a história conta que através da oração, tá? Ela alcançou filhos, tá? Gerou filhos, tá? Nós podemos ver isso lá no livro de profeta Isaías. Você pode dar uma estudada, tá bom? E você vai encontrar isso, tá? Então, os profetas do Antigo Testamento, isso aqui é bastante importante, tá? Já de introdução nós dizemos, tá? Pronunciarmos isso, tá? Que está relatado na história. E eles eram grandes professores de faculdade. Não é como as pessoas pensam hoje em dia aí, tá? Que profetas eram pessoas que viviam no meio do mato, das cavernas e que não tinham, portanto, nenhum conhecimento, tá? A história conta que eles eram grandes professores, tá? De faculdade, tá bom? Por exemplo, eu estou começando aqui com o profeta Isaías, que quando eu devo decorrer aí dos outros vídeos, vou estar falando sobre Isaías, o tanto de profissões, de conhecimentos que Isaías tinha, tá? Não nesse vídeo, no próximo vídeo nós vamos estar falando, tá bom? Então, Isaías, ele foi considerado, portanto, o maior profeta da época, tá? As pessoas dizem apenas isso, não dizem o porquê que Isaías ele era o profeta, é o maior profeta, tá? Foi também considerado também o profeta universal de Israel, tá bom? Por que Isaías foi um dos maiores profetas? Um pedacinho nós vamos estar sabendo aqui já nesse primeiro vídeo, tá bom? Então Isaías foi filho de Amós, tá? Que significa homem forte, tá? E seu pai Amós, a história conta, tá? Que ele era irmão de Amazias, rei de Judá, tá? Portanto, isso significa que Isaías era primo de Uzias, tá? E por ser da família real, então Isaías ele tinha livre acesso, tá? No palácio. Quando você lê lá no capítulo 38, que ele estava lá no palácio, recebeu a voz divina para poder voltar, poder falar, enfim, tá? Ele tinha livre acesso ali, tá bom? E uma pérola muito importante que eu vou deixar para vocês aqui já do ministério do profeta Isaías, também da história dele, tá? É que ele chegou a viver até os 100 anos de idade, tá bom?
E a história também conta que ele teve um longo ministério profético, tá? Que chegou a durar 80 anos. Tá? Veja que é uma coisa bem prolongada. Bem, o ministério que ele aí formou muitas pessoas. E algumas dessas pessoas que está relatado, portanto, na Bíblia Sagrada, tá? Eu vou estar aqui relatando, tá? Essa escola, eu vou começar a partir da escola de Samuel, do profeta Samuel, tá? Porque existe uma hierarquia muito grande aí a partir do Éden, tá? Que veio passando pelos patriarcas, os filhos de Deus, ali, tá? Que chegou lá em Abraão, Isaac e Jacó, todos eles ali participavam de escola, e Jacó, ali com José, fundaram a escola no Egito. Eu não vou estar falando sobre essa época, porque o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas se você quiser, nos procure, nós podemos estar dando uma aula aí na sua igreja, no seu ministério, tá? Trazendo muito mais detalhes, porque aqui não dá, o vídeo tem que ser curto, tá bom? Mesmo que nós possamos fazer mais vídeos aí, sequenciais aí, para você estar pegando, tá bom? Mas eu vou começar aqui da escola profética de Samuel, que está lá relatado em 1 Samuel capítulo de número 10 e também 1 Samuel capítulo 19, verso 20, onde Samuel presidia, tá, a escola de profetas. Samuel, ele gerou Elias, tá? E Elias, a história conta também, posso estar falando aí, né, na sequência dos outros vídeos sobre Elias, que Elias dava aula em 7 escolas. Olha aqui, ó, 7 escolas, sem ter carro, sem ter internet, nada dessas coisas aí, tá? Hoje, se você pensar um pouquinho, para se dar aula em uma escola, o camarada se desdobra, toma muito tempo. Imagine 7 escolas, tá? Então, a escola de Samuel gerou Elias, e Elias, tá, ele gerou assim Eliseu, Eliseu gerou Jonas, tá? Grandes professores, tá? Grandes conhecedores da palavra de Deus, tá? Da Torá, portanto, e Jonas foi quem gerou Isaías. Tá? A partir de Isaías, o que acontece? Isaías gerou grandes profetas, tá? Alguns a Bíblia conta, tá? Isaías gerou Jeremias, Ezequiel, tá? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, tá? Então, a Bíblia conta esses profetas. Muitos outros profetas Isaías acabou gerando aí também, tá? Nessa grande gama de grandes profetas. Por que Isaías ele é um profeta considerado o maior profeta, né? Dizem que é porque ele teve maior participação de escrita, não. Isaías ele teve um longo ministério de 80 anos, tá? E ele profetizava, a história conta que ele profetizava 150 anos o nascimento de uma pessoa, do rei Ciro, por exemplo, vou contar no próximo vídeo, tá? E 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, ele profetizou, deu o nome, enfim. Isaías, a história conta que ele andava no tempo, né? Quando um profeta chega quando alguma pessoa chega até a vida do profeta, e o profeta vai orar, né, para aquela pessoa, então o que acontece? Deus mostra a vida daquela pessoa para este profeta no futuro ou a vida daquela pessoa no passado. O profeta ele tem um poder de andar no tempo. Isso é muito forte, tá? Então, ele gerou, tá? Isaías, ele gerou Jeremias, gerou Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa turma toda de grandes profetas, tá? Que nasceram, foi deles que nasceram então as faculdades e sinagogas lá na Babilônia, do tempo do exílio. E neste período lá na Babilônia, tá? Foi que surgiu ali uma pessoa por nome de Iliel, tá? Iliel. Guarde bem esse nome, ele era da família real, a família real de Davi, tá? A história conta, e ele gostava muito, a história conta que ele gostava muito de estudar teologia, né? E ali então ele não tinha, a história conta também que ele não tinha muito dinheiro para estar, né, pagando seus estudos. Ele ganhava ali um dinheirinho, uma moeda por dia, que mal dava para poder alimentar a sua família, mas ele apertou tanto ali o custo de vida que ele conseguiu ingressar na escola. Só que a história conta também
tá? Que depois os cursos foram aumentando, ele não conseguiu, ele teve que parar as aulas e ele não pôde ali prosseguir. Também a história também conta que ele, Iliel, ele amava tanto a palavra de Deus, tá? Que ele teve uma ideia. Ele pegou e falou assim, olha, eu não posso pagar para estudar, mas eu posso subir ao telhado da escola e ouvir pela chaminé, né, os ensinos que os profetas, os rabinos falavam. E foi isso que ele fez. A história conta que ele subiu algumas vezes, e uma das vezes que ele subiu, estava nevando muito, chovendo, né, nevando muito, muito frio, e ali então ele acabou adormecendo, né, ali de noite. E quando foi de manhã cedo, quando a turma da manhã veio para poder estar dando aula, os rabinos, profetas, professores e alunos, eles olharam para o telhado lá em cima e viram ali uma silhueta de um homem, algo esquisito, que estava pingando no telhado, aquela coisa toda. Eles subiram no telhado para poder ver o que estava acontecendo e lá encontraram Iliel. Eles desceram Iliel, entenderam a história dele, viram que ele queria muito estudar, né, a Torá, mas ele não tinha condições de estudar, e ali acabaram dando para ele gratuitamente a faculdade, né, teológica, aonde ele se formou, né, e ali então ele fundou uma escola chamada o Ancião Primordial. Guarde bem este nome, tá? Iliel, que ganhou então a faculdade por amar muitas escrituras, e ele fundou a escola chamada o Ancião Primordial. Tá? E essa escola chamada Ancião Primordial, fundada então por Iliel, foi quem formou Gamaliel. Quem é Gamaliel? No Atos capítulo 22 ali, você vai achar este nome. Este foi o professor do apóstolo Paulo. Tá? E o professor do apóstolo Paulo, ele, Gamaliel, portanto, foi formado por essa escola chamada o Ancião Primordial. E vou trazer algo novo para vocês aqui, tá? Quem era Iliel e quem era Gamaliel? Gamaliel era neto de Iliel. E Iliel, avô, portanto, de Gamaliel. Agora, se nós já descobrimos isso, se eu estou trazendo essa novidade para a vida de vocês, tá? Que tudo isso veio dos profetas, está uma base muito grande, tá? Uma hierarquia muito grande, tá? Então fica a pergunta no meio: quem seria o pai de Gamaliel? Tá? Portanto, seria então filho de Iliel. Tá? A história nos conta, então tenho que lançar essa pergunta, tá? Para que nós possamos entender. Bom, veja só que a resposta para isso, historicamente, e está na própria Bíblia Sagrada e, pasme, no Novo Testamento. Quem era o pai de Gamaliel? Portanto, era o professor Simeão, o sacerdote Simeão e o profeta Simeão. Tá? Simeão, ele era professor, profeta e sacerdote. Tá? Quem era esse Simeão? Então aqui nós já temos, tá? Portanto, uma grande pérola, tá? Que Iliel era professor e fundador então da escola, o Ancião Primordial, e ele foi pai de Simeão. Ele gerou Simeão, e esse Simeão então foi formado lá nessa escola, tá? E ele então tomou a direção dessa escola quando seu pai morreu. Essa escola foi fundada 60 anos antes de Cristo, tá? E esse Simeão então gerou Gamaliel, que Gamaliel então foi ali formado, também assumiu a direção da escola quando seu pai morreu, tá? Seu pai, quando antes de morrer, ele disse assim, ó, que queria ver o Salvador antes de morrer. Quem era esse? É aquele que apresentou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no livro de Atos, tá? No livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo 25 a 34. Aquele Simeão, que muitas das vezes nós já lemos, muitos pastores até mesmo leem, fazendo a apresentação de crianças ali e tal, seguindo ali o exemplo de Cristo. Os pais de Jesus levaram Jesus
tanto Maria quanto José levaram para ser apresentado por Simeão. Não é por qualquer pessoa, porque se ninguém contar para nós quem era Simeão, por isso que é importante a gente fazer um estudo sobre profetas, olha aonde nós chegamos aqui, tá? Então Simeão, portanto, é o pai de Gamaliel. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Isso está na Bíblia Sagrada, mas se ninguém conta a história, nós não vamos saber, tá? Por isso que é importante estudar a teologia, estudar a história, procurar saber verdadeiramente, tá? O que acontece. Então daqui para frente, aí eu vou parar aqui com o vídeo para estar prosseguindo. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre os profetas do Novo Testamento, tá? Porque muitos dizem assim, tá? Que a lei e os profetas profetizaram até João. E do Novo Testamento para cá, da igreja depois de Cristo para cá, a igreja perdeu o ministério profético. E é sobre isso que nós vamos estar falando, tá? Por isso que eu venho trazendo esse pedacinho da história, pedacinho da vida de Isaías. Vamos prosseguir depois, tá? Trazendo mais vídeos aí, tá bom? Sobre Isaías, Elias, enfim, os profetas aí. E vamos estar falando sobre os profetas do Novo Testamento, tá bom? E isso está relatado, o próprio Cristo, quando enviou, escrito está no Novo Testamento, que em primeiro lugar ele enviou profetas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Guarde esse estudo e essas pérolas e não perca. Os próximos vídeos eu vou continuar falando sobre o ministério de Isaías, de Elias e dos profetas também no Novo Testamento, tá bom? Me aguarde que vamos trazer coisa nova para a sua vida. Que Deus possa te abençoar no nome do Senhor Jesus. Por favor, me ajude, deixa aí o seu like, não esqueça, estoura esse like aí, dê bastante like mesmo, tá? Mande pra galera, pra turma aí, para estar aprendendo sobre a palavra de Deus, tá bom? Vamos estar trazendo bastante conteúdos maravilhosos, conta com a sua ajuda, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.